Olá, como é bom estar com você nesse primeiro programa do ano. Hoje, dia 1º de janeiro de 2015, você está convidado a conhecer junto comigo alguns dos mais belos pontos turísticos do Recife. E eu fui conferir de perto a história da Veneza brasileira, isso por vários ângulos. Vamos fazer um passeio por terra e também pelo rio Capibaribe. E a gente começa pelo Marco Zero, lá no Recife Antigo, um local repleto de histórias. Vamos conferir? Neste ponto exato onde estou, começa a demarcação das terras do estado de Pernambuco. É o Marco Zero. E a partir de aqui, quero te convidar para um passeio turístico e vamos conhecer um pouquinho mais sobre curiosidades na história e na cultura pernambucana. Vamos juntos? Bom, meus amigos, estamos na Rua do Bom Jesus, mais conhecida como a Rua dos Judeus. Esta rua aqui é uma das mais antigas de Pernambuco e quiçá inclusive do Brasil, se olharmos bem a história, e saberemos disso. E ao longo aqui dos casarões nós encontramos fachadas que remontam a essa memória do período da invasão dos holandeses, no século XVII. E ao meu lado, o professor Carlos Eduardo, que nós convidamos, né? É um prazer contar com a sua presença, e ele vai nos explicar um pouquinho melhor sobre a história dessa rua e o porquê a Rua do Bom Jesus, a Rua dos Judeus, ela é tão emblemática e tão importante para a história de Pernambuco. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. É uma honra estar aqui para poder narrar um pouco sobre a história da nossa cidade. Realmente, essa rua aqui é uma das mais importantes, não apenas de Pernambuco, mas do Brasil. Parte da história do período colonial brasileiro encontra-se justamente aqui. Então essa rua, denominada antigamente de Rua dos Judeus, ela contemplava uma grande quantidade de judeus vindo da Europa, fugindo do processo de Inquisição, principalmente da Espanha, e ao chegar aqui acabaram povoando essa região. Lógico que a partir do momento em que a Inquisição passou a se acirrar aqui em Recife, esses judeus tiveram que se converter. É o que nós chamamos de cristãos novos. Mesmo assim, Felipe, eles passaram a cultivar a sua identidade de maneira escondida, inclusive criando a primeira sinagoga do continente americano, que fica localizada exatamente aqui na Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus. Agora, daquele período, Carlos Eduardo, conte pra gente aqui, naquele período holandês, né, quais são os vestígios, digamos, históricos, arquitetônicos, até mesmo culturais, que ainda permanecem desse período da invasão dos holandeses aqui em Pernambuco? Veja bem, Felipe, a sua pergunta foi fantástica. O que restou não apenas da parte arquitetônica, mas da questão cultural. Ao observar essas ruas, nós vamos perceber uma certa homogeneidade nos seus casarões. Logicamente que ao longo do tempo, esses casarões passaram por transformações, passaram por mudanças, né, para atender aos interesses arquitetônicos de cada época. Porém, você pode perceber as fachadas, você pode perceber as janelas, você pode perceber o estilo vertical, né, que inclusive esses prédios são as primeiras construções verticais do Brasil, iniciada pelo período holandês. São os holandeses que iniciam esse processo de verticalização, né, arquitetônico, que hoje em dia é tão criticado, né? Lógico que você não pode comparar a altura desses prédios criados pelos holandeses com os contemporâneos, recentes, com as construções recentes. Com 20, 30, 40, 50 andares. Né? Exatamente. Então nós conseguimos sim identificar ainda esses vestígios na arquitetura. Outra concepção é o calçamento. Isso. Os holandeses são os pioneiros em calçamento aqui, não apenas em Pernambuco, mas no Brasil. As primeiras ruas calçadas do Brasil são justamente essas daqui. Do ponto de vista cultural, temos uma herança que ainda hoje ela é bastante forte aqui na sociedade, principalmente pernambucana, que é a liberdade, que é a tolerância religiosa,
a tolerância cultural. Então, quando os holandeses chegam aqui, eles dão liberdade religiosa. Por eles serem de origem calvinista, por serem de origem protestante, algo diferente aos padrões europeus mercantilistas da época, já que era dominado pelos países ou pelas monarquias católicas, os holandeses, ao chegarem aqui, dão liberdade de culto, principalmente aos judeus presentes, na tentativa de atrair mais judeus para poder investir na Companhia das Índias Ocidentais. É essa tolerância religiosa que proporciona a liberdade de culto e a propagação dos ideais judeus, calvinistas e também a questão cultural, pois até os escravos passam a ter liberdade cultural e religiosa durante o período holandês. Bom, na Rua do Bom Jesus há outros pontos históricos e importantes que iremos começar a conhecer melhor agora. Venha conosco! Na rua, considerada a primeira espécie de estrutura vertical do país, seguimos para o local onde os judeus fundaram a primeira sinagoga das Américas. Bom, amigos, estamos aqui ainda na Rua do Bom Jesus, mais conhecida como a Rua dos Judeus. E você que é pernambucano, você que é brasileiro, você não pode perder as dicas importantes sobre a história dessa cidade, da capital pernambucana, que se confunde muito com a história do país e com a história das Américas. Estou aqui ao lado ainda conversando com o professor Carlos Eduardo, que é historiador, e vai nos contar algumas curiosidades da época da invasão holandesa e do período colonial, sobretudo, não é isso, professor Carlos? Isso mesmo, Felipe. Uma dessas curiosidades, entre as centenas que nós temos, é a questão relacionada à arquitetura. Arquitetura e sociedade. Lembrando que vivíamos numa sociedade altamente patriarcal, no qual as mulheres não possuíam direito de ir e vir, liberdade. Essa liberdade era restrita, né? Os terraços são os maiores exemplos, ou a ausência desses terraços. Ao observar essa construção, por exemplo, nota-se que as partes superiores não possuem terraço, né? Por que isso? Que era justamente para poder evitar a exposição da figura de uma maneira mais intensa da mulher, no caso a esposa ou a filha. O mundo que essas mulheres conheciam nesse período, não apenas no período holandês, mas todo o período colonial, inclusive no período monárquico e nas primeiras décadas da República, a visão que essas mulheres possuíam do mundo estava restrita às janelas dos seus quartos. E tem toda uma curiosidade, em particular, nessas construções, quando encontramos bastante janelas, né? Encontramos muitas janelas nessas construções, né? Há essa herança ainda, né? Isso. Janelas de grande porte, né? Que era justamente devido ao clima muito quente, grandes janelas abertas durante o dia para poder ventilar, etc. Tal, e principalmente evitar esse calor sufocante, principalmente aqui em Recife, já que a maior parte da população que residia nesses casarões eram europeias, ou seja, não estavam acostumados com o nosso clima, né? Lembrando que os holandeses eram calvinistas, porém grandes parceiros comerciais dos judeus. Então, a liberdade religiosa é fruto do interesse dos Países Baixos de atrair os judeus para poder investir aqui na formação do novo Recife ou na formação do Brasil holandês. Então, essa sinagoga ela tem um caráter histórico importantíssimo que foge das fronteiras aqui de Pernambuco. Inclusive, o fato dela ser a primeira sinagoga do continente americano fez dela tão importante que muitos judeus que ajudaram na construção dessa sinagoga migraram para as novas terras na América. Muitas famílias, não é? Muitas famílias. Criaram engenhos ali na região do Caribe e outro grupo foi para Amsterdã, no qual ali iniciaram a construção de Manhattan, né? Hoje Nova York, né? Compraram um território que até então era denominado de Nova Amsterdã e a batizaram de Nova York, né? Aquela região ali da ilha de Manhattan. A gente vê mais uma curiosidade para você que não conhecia a história do Recife, né, de Pernambuco, e se você não conhece a história de Recife e Pernambuco, também não conhece a história das Américas. Aí, em particular, mais uma curiosidade importante que esta rua, a Rua do Bom Jesus, a Rua dos Judeus, representa. A segunda parada é na Torre Malakoff, símbolo imponente do Recife antigo.
Bom, agora estamos em um outro ponto importante aqui da capital pernambucana. Saímos lá da Rua do Bom Jesus, mais conhecida como a Rua dos Judeus, e estamos entre a Rua dos Judeus, a Rua do Bom Jesus, e a Rua do Observatório, onde neste ponto existe a Torre Malakoff, um importante observatório no período do século XIX. E o professor Carlos Eduardo vai nos explicar melhor a importância desta construção aqui para a época na construção da cidade do Recife. Veja bem, Felipe, a Torre Malakoff é a culminância de um processo de transformação no qual o Recife passou, principalmente ao longo do século XVIII e do século XIX. Transformação essa que tem sua origem no porto, a partir do momento que os barcos movidos a vela são substituídos pelos barcos a vapor. Então, quando surge a construção, a ideia da construção da Torre Malakoff, ela tem dois motivos, melhor dizendo, para a sua construção. O primeiro, um forte, abrigar um forte, né, para proteger a entrada aqui, uma das entradas aqui do Recife. O segundo, um apoio de observação, já que naquele período não existia satélite, GPS, não existia uma comunicação em rede. Então, toda a observação, chegada e entrada de navios eram feitas através das observações, principalmente das estrelas. Então ele possuía essa função, uma função de proteção e uma função também de localização, de ajudar as embarcações a chegarem aqui próximo ao porto. Detalhe que a sua data de construção, meados do século XIX, remonta à transformação também de uma sociedade que vinha mudando a sua essência em torno do trabalho, que é o início das leis do processo abolicionista, porque em 1850 já é a lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos. Exato. E Recife vem acompanhando essa transformação, essa mudança ao longo do tempo. E só para as pessoas saberem mais ou menos o posicionamento, né, da Torre Malakoff, que hoje funciona um centro cultural importante aqui da cidade do Recife, está entre a Praça do Arsenal, aqui à minha esquerda, e à minha direita está também a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil. Então você já sabe agora a localização exata da Torre Malakoff. Foi no antigo Jardim do Conde Maurício de Nassau que teve origem a Praça da República. Com 23 mil metros quadrados, esse local foi a primeira área verde planejada do Recife, e há quem diga que essa foi a primeira área verde do Brasil. Idealizado pelo francês Émile Berriguet, o jardim foi remodelado por Bullermax no ano de 1936. Entre as várias construções ao redor da praça está o neoclássico Palácio do Campo das Princesas. Bom, estamos em outro ponto importantíssimo aqui da capital pernambucana, onde funciona o Palácio do Campo das Princesas, o famoso Palácio do Campo das Princesas, que é o Palácio do Governo do Estado de Pernambuco. Recentemente obteve, inclusive, uma restauração. E estou aqui ao lado do professor Carlos Eduardo, que vai nos contar um pouquinho da importância, né, principalmente desse palácio, para a história política nacional. Veja bem, Felipe, esse palácio aqui ele foi sede do governo de Maurício Nassau, que era chamado de Palácio de Friburgo, que no século XVIII ele acabou sendo destruído e erguido um outro palácio. Ou seja, no mesmo terreno onde funcionava o Palácio de Friburgo, hoje construído agora, né, o Palácio do Governo, né? Então é no mesmo ponto mesmo, né, professor? Isso. Hoje esse nome Palácio do Campo das Princesas, ele remonta, segundo a história, a visita do então imperador Dom Pedro II com a sua família, e aí posteriormente ao passear pelos jardins, né, um jardim que chamava a atenção pela sua exuberância, e no caso das princesas gostarem de passear e admirar esse jardim, passou a receber esse nome. O palácio ele tem uma importância significativa ligado à questão da República muito intensa, né? Por exemplo, nessa área que nós estamos, surgiu os ideais republicanos aqui em Pernambuco, que remonta desde o início do século XIX, com a Revolução Pernambucana. Posteriormente, vamos ter a Confederação do Equador, que se colocou contra o absolutismo real, e já na década de 40 do século XIX, nós temos a Revolução Praeira. Ou seja, a República em Pernambuco, os seus ideais, ele não surge em 1889, e ele não tem uma inspiração
baseado no positivismo francês. Só abrindo um parênteses, para as pessoas que estão agora nos acompanhando, né? Vocês estão entendendo aí algumas curiosidades da importância da capital pernambucana para a história política, cultural e histórica do país. E não só do país, das Américas, né? Isso. Por isso que falamos dessas revoluções, desses importantes acontecimentos aqui em Pernambuco, para justamente um passo maior que seria a proclamação da República em 1889, não é isso, professor? Correto. Nós temos, por exemplo, em 1817, Pernambuco se autodenominou independente, inclusive criamos uma Constituição, uma Carta Magna, a nossa bandeira, o nosso hino remonta a 1817. Em 1824, os líderes da Revolução de 1817 também compraram essa ideia, né, ou recompraram essa ideia de república, através da Confederação do Equador, que queria o desmembramento não apenas de Pernambuco, como parte do Nordeste do então Império Absolutista criado por Dom Pedro I, ao outorgar uma Constituição no qual lhe dava poderes plenos e absolutos. Bom, só abrindo mais um parênteses, né, para a gente poder explicar um pouquinho e trazer outras curiosidades sobre o estado de Pernambuco, sobre a capital pernambucana. Uma coisa importante, talvez você sendo pernambucano, mesmo sendo pernambucano, não conheça essa curiosidade que eu vou tocar agora. O atual território do estado de Pernambuco, nesse período que estamos conversando aqui, né, do século XIX, não é isso, professor? Era um pouco maior. Eu queria que o senhor pudesse explicar melhor. Veja bem, Felipe, a dimensão territorial de Pernambuco, principalmente a partir da chegada dos holandeses, representava um domínio mesmo. Um domínio não apenas econômico dos holandeses, mas político, um domínio comercial, um domínio mercantilista muito forte, que fez de Pernambuco algo imenso. Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, inclusive o norte das Minas Gerais. O Recôncavo Baiano, o Recôncavo Baiano, Sertão do Cariri. Sertão do Cariri. Então Pernambuco tinha uma dimensão gigantesca que ao longo do tempo passou a se fragmentar, e esse processo de fragmentação do nosso território, ele culmina justamente no século XIX com a ascensão do Império. Tá aí uma importante curiosidade, se você não sabia, passa a conhecer aqui no programa Assunto do Dia. E vamos passear um pouco mais aqui na capital pernambucana, você não perde por esperar. E aí, você está gostando do nosso passeio? Olha, não saia daí, daqui a pouco a gente volta e tem muito mais no programa Assunto do Dia de hoje. Bom, estamos de volta com o Assunto do Dia e hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre a história de alguns locais da capital pernambucana. A cidade do Recife nasceu no dia 12 de março de 1537. No século XVII, com o grande desenvolvimento econômico da colônia, o Porto do Recife prosperou, permitindo inclusive a expansão da vila, que logo mais se tornaria uma cidade. Hoje o Recife ele conta com uma população de mais de 1.600.000 habitantes e é destino de milhares de turistas de todas as partes do mundo. Em cada canto da cidade encontramos histórias e curiosidades. Inclusive, eu fui conferir de perto tudo isso e você vai conferir neste momento. Ainda aqui na Praça do Campo das Princesas, onde encontramos três grandes construções imponentes, né? Aqui existe, por exemplo, o Palácio da Justiça, né? O Teatro Santa Isabel e o Palácio Campo das Princesas, que é o Palácio do Governo do Estado, sede do Governo do Estado de Pernambuco. Aqui também, na Praça do Campo das Princesas, encontramos uma das árvores mais misteriosas e milenares de toda a humanidade. É o baobá. É o baobá que tem, inclusive, uma história singular aqui no Recife, principalmente este exemplar, que pode-se ter uma ideia de que tenha mais de 300 anos. E o professor Carlos Eduardo tem uma história interessante sobre este baobá. Veja, como o Felipe frisou, essa árvore milenar, belíssima, né, ela inspirou o grande escritor Saint-Exupéry a escrever uma das maiores obras-primas da literatura mundial, que é O Pequeno Príncipe. Ele esteve aqui no caso. Esteve aqui no caso em Recife, se deparou
numa visita ao palácio do governo, acabou se deparando com esse baobá, passou uma tarde aqui admirando a Praça da República e decidiu, a partir daí, escrever O Pequeno Príncipe. Inclusive há escritos, não é lenda, há escritos dele dizendo que a fonte de inspiração de incluir o baobá em torno da sua obra se deu justamente aqui na cidade do Recife. A importância da obra Pequeno Príncipe no mundo, ela retrata a atualidade, quando na própria obra o Pequeno Príncipe ele é indagado acerca do que é a amizade. E ali, dentro desse contexto, a grande raposa, né, um dos personagens principais, explica que o homem inventou tudo, inventou o avião, inventou a fábrica de brinquedos, inventou o carro, porém não inventou amigos. Né? Não inventou amigos. Então é uma obra altamente atual que ainda hoje, Felipe, depois de décadas, está entre as 10 obras mais vendidas e lidas no mundo. As pessoas, ao passarem por aqui, não percebem a riqueza cultural, artística, histórica que essa Praça da República possui. Como você frisou bem anteriormente, temos 3 construções imponentes aqui. O Palácio do Governo, temos o Teatro de Santa Isabel e temos o Palácio da Justiça, além do baobá, uma árvore milenar e raríssima, não apenas no Brasil, como em todo o continente americano, por ela ser de uma origem africana. Impressionante. Se ela pudesse falar, minha gente, contaria uma série de histórias aqui sobre a capital pernambucana, sobre também a presença de pessoas que estiveram visitando aqui o Recife. E é claro, assim como o autor do Pequeno Príncipe, inspiraram a outros também que escreveram sobre muitas coisas, inclusive de cunho político, né, religioso, enfim, né, outras obras importantes, com certeza, né, se inspiraram aqui na capital pernambucana. Na praça também encontramos uma estátua do Conde da Boa Vista, filho de uma família rica do Recife. O Francisco do Rego Barros, mais conhecido como Conde da Boa Vista, foi o presidente da então província de Pernambuco, título que hoje equivale ao de governador do estado. Bom, ainda aqui, próximo à Praça do Campo das Princesas, em frente, né, ao Palácio do Governo do Estado de Pernambuco, encontramos uma figura que para muitos pernambucanos não é tão conhecida assim. Mas com certeza você já ouviu falar desta pessoa, desta personalidade, deste vulto brasileiro de grande importância aqui na política pernambucana. É o Conde da Boa Vista. Você já ouviu falar da Avenida Conde da Boa Vista, não é mesmo? Pois é, este é o Conde da Boa Vista. Aqui o busto, né, nesta praça aqui, próximo ao Campo das Princesas, tem um busto do Conde da Boa Vista. O nome dele era o Francisco do Rego Barros. E o professor Eduardo vai contar um pouquinho para nós, né, a história deste importante vulto pernambucano na política. Veja bem, Felipe, Francisco Rego Barros foi governador de Pernambuco no final dos anos 30 do século XIX e início dos anos 40. Ele foi um visionário. Ele é o responsável pelo aterro ali da Conde da Boa Vista e a sua ligação com a cidade do Recife. Ele foi mais longe. Através do seu governo, ele teve a ideia de interligar ou de ligar diretamente Recife, onde hoje fica localizado Camaragibe. Então olhe que naquela época você abrir uma estrada, abrir caminho ligando Recife ao atual Camaragibe era algo bastante complexo, né? A partir de 1870, com a sua morte, a avenida que ele projetou, que ele idealizou, que ele construiu, né, durante o seu governo, passou a receber o seu nome em homenagem póstuma, né? Hoje, Francisco do Rego Barros é homenageado em Recife graças à Avenida Conde da Boa Vista. Você que não conhece, aqui a capital pernambucana, a Avenida Conde da Boa Vista é uma das principais vias de acesso ao centro da cidade do Recife, não é? Fica ali entre a ponte do Arte Coelho, não é? Isso. Um importante donatário aqui de Pernambuco, né? E vai se estender um pouquinho mais, bem próximo ali, a Agamenon, Agamenon Magalhães. Está aí um importante ponto que você não pode deixar de conhecer, você e sua família que pretende passear pelo Recife, você em qualquer parte do estado de Pernambuco, de outros estados do Brasil, não pode perder, não pode deixar de passar nesses pontos que estamos trazendo aqui no programa Assunto do Dia.
Bom, como a gente estava acompanhando na nossa entrevista com o historiador Carlos Eduardo, o Conde da Boa Vista, que era muito conhecido por este nome, mas o nome dele mesmo era o Francisco do Rego Barros, ele foi um dos grandes incentivadores das artes plásticas e cênicas aqui em Pernambuco. Ele construiu várias pontes e teatros, como o Teatro Santa Isabel. O teatro chama muito a atenção pela sua beleza arquitetônica, sendo construído no ano de 1850 pelo engenheiro francês Louis Leger. E por falar em pontes, imaginar a paisagem do Recife sem suas pontes é o mesmo que tirar a alma da cidade. O bairro do Recife, por exemplo, seria uma ilha, uma simples ilha, acessada apenas através de barcos. As zonas sul e norte da cidade também não teriam nenhuma ligação, gerando duas áreas praticamente isoladas, como não poderia ser diferente, é claro. A relação do Recife com suas águas e pontes vem desde a formação da cidade. E por falar em pontes, vamos conhecer agora um pouco da história de algumas das principais pontes do Recife. Confira. Ao Recife, Veneza brasileira. E essa história está muito interligada à história de suas pontes, que ligam um ponto a outro da cidade. Inclusive, há uma curiosidade interessante. Se você não sabia, vai saber agora. O Maurício de Nassau, ele teve dificuldades nas finanças para construir essa ponte, que foi, de fato, erguida em 1640. Então, de 1638 a 1640, ele pensou nesse projeto de forma bem audaciosa. E nesse projeto que ele criou, faltavam recursos financeiros. Inclusive, quem financiava a construção de tudo isso era a Companhia das Índias Ocidentais. E a Companhia das Índias Ocidentais ficou muito preocupada com os gastos do conde, do governador do Brasil holandês, o Maurício de Nassau. E o Maurício de Nassau, tendo dificuldades financeiras para construir essa ponte, ele pensou em algo bem espantoso para a época, vamos dizer assim. Ele pensou no seguinte: vou fazer uma estratégia de marketing, que é conhecida até hoje como a primeira estratégia de marketing do Brasil. O que ele fez? Ele comunicou a toda a cidade, a todos os moradores da cidade aqui próxima, e disse o seguinte: minha gente, vocês precisam ir ao centro lá do Recife, em outras palavras, e vocês vão conferir, vão ver um boi voar. E de fato, ele fez um boi voar. Ele mandou sacrificar um boi, pegar toda a pele do boi, todo o couro do boi e encheu ali de enxerto, de materiais, para que desse aquele formato de fato de um boi. Ele colocou uma corda de uma extremidade à outra da ponte. Quando a população chegou ao local, dava um valor, tá certo, para visualizar o boi voar. E de fato, ele fez o boi voar. Uma ideia muito audaciosa, ou muito audaciosa, melhor dizendo, para a época. Por isso que esta ponte tem uma série de curiosidades. Estas, ou melhor, esta é uma delas. E queríamos que você também conhecesse. Já a Ponte Conde da Boa Vista liga o bairro da Boa Vista ao bairro de Santo Antônio. Ela foi construída em 7 semanas. Inicialmente de madeira resistente, era guarnecida por parapeitos para que não detivessem o caminho do rio quando as ondas subissem, principalmente nas luas cheias. A nova ponte foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1876. Por ali também circulavam os bondes, um dos meios de transporte da época. Hoje, ela possui uma estrutura inteiramente metálica, fabricada na Inglaterra, toda em ferro batido, tendo passado por várias reformas ao longo dos anos. Ao lado da Ponte da Boa Vista está localizada a Ponte Duarte Coelho, que liga a Avenida Guararapes à Avenida Conde da Boa Vista. Ainda no passeio, para conhecer um pouquinho melhor sobre a história das pontes do Recife, que se confundem muito com a história da cidade, estou ao lado da Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória.
Por quê? Porque em 1923, a construção original era realmente uma ponte erguida em metal que girava, isso mesmo, que girava, que se abria. E as embarcações que chegavam no porto, às vezes por falta de espaço, elas vinham e se atracavam aqui, tá certo? E o que acontece? Esta ponte também, por cima, existiam trilhos, que foi construído justamente com uma intenção, onde o açúcar que chegava de trem da zona canaveira do estado ia até o porto do Recife e transportava essa mercadoria. Então, por cima, tinha um trilho, tá certo? Interligando aí a zona da mata do estado com o carregamento de açúcar da zona canaveira até o porto do Recife, o seu destino final. Tá aí uma história interessante. E esta atual ponte, a 12 de setembro, ela foi construída em 1971, esta construção. E em 1923 foi a construção original que deu seu nome até hoje como ponte giratória. Levando você para conhecer um pouco mais das histórias das principais pontes da capital pernambucana, estamos neste momento na ponte Buarque de Macedo. Ela que tem 283 metros de extensão, é a ponte mais extensa do Recife. Ela fica localizada à minha frente, na Praça da República, onde fica a sede do governo do estado, e mais adiante, na outra extremidade, fica o Recife Antigo, o Marco Zero. Ela tem uma história interessante, porque ela foi erguida e reconstruída várias vezes. A primeira construção desta ponte foi em madeira, em 1845. Em 1882 a 1890 foi reconstruída, de madeira para alvenaria. De lá para cá houveram outras construções e reparos. Só em 1922 até 1923 foi reconstruída, readaptada à atual construção de hoje, pelo ministro, na época, o ministro Manuel Buarque de Macedo. Ele foi o principal, digamos, incentivador para que esta ponte tivesse uma estrutura mais firme. Está aí a história da ponte Buarque de Macedo. Bom, agora a gente vai a um breve intervalo e não sai daí. No próximo bloco a gente vai conferir, vai acompanhar um passeio de catamarã que fizemos pelo Rio Capibaribe. Você não pode perder, hein? Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos de volta com o assunto do dia e hoje estamos conhecendo um pouco da história do Recife. E um dado importante, o Recife está em 7º lugar no ranking de desenvolvimento turístico. O estudo avalia a evolução dos destinos em 13 aspectos que compõem a atividade turística. Infraestrutura geral, qualidade de acesso, serviços de equipamentos, atrativos, marketing e a promoção do turismo, além de políticas públicas, cooperação regional, monitoramento, economia local, capacidade empresarial, aspectos sociais, ambientais e culturais. A classificação leva em consideração a evolução de destinos turísticos e as boas práticas do setor. E nós conversamos aqui no programa Assunto do Dia com o secretário do Turismo do Recife, o Camilo Simões. Vamos conferir um trecho desta nossa entrevista. Quando eu assumi a prefeitura, quando o prefeito Geraldo Júlio assumiu, Recife tinha uma imagem no mercado nacional e internacional, uma cidade voltada para o turismo de negócios. E isso é uma coisa que não condiz com a realidade da nossa cidade. De negócio, né? Isso. Nós temos uma vasta riqueza cultural, uma arquitetura muito bonita. História também. Uma cidade riquíssima em história. Inauguramos novos equipamentos turísticos que não deixam nada a dever a nenhum equipamento do mundo, como o Museu Cais do Sertão, um museu fantástico, todo mundo precisa conhecer, não só o turista, o recifense, o pernambucano. Inauguramos o Passo do Frevo, um equipamento cultural que vai fechar o ano com mais de 100 mil visitas. Transformamos o bairro do Recife num grande parque a céu aberto nos domingos.
Então, Recife tem sim muito potencial para lazer, para cultura, para gastronomia. Somos o terceiro polo gastronômico do Brasil. Então, a cidade tem muito a oferecer, muito a mostrar. A gente passou esses 2 anos agora construindo essa imagem, desmistificando essa questão do turismo de negócios, que é muito importante também, a gente continua investindo nisso, mas a gente tem muito mais do que isso a mostrar, além do que Recife está no centro do Nordeste. A gente está ao lado de Porto de Galinhas, a gente está próximo a Fernando de Noronha, nós temos um ótimo aeroporto para quem quer viajar pelo Nordeste todo, chegar pela nossa cidade. Então estamos geograficamente bem localizados, temos muito a oferecer ao turista e estamos trabalhando de forma integrada, porque a gente sabe que o turismo é isso hoje. Você não vende mais um único destino, você vende um passeio integrado e a gente está preparado para isso. Bom, e agora eu convido você para olhar o Recife por um outro ângulo. Vamos conhecer juntos a Veneza brasileira a bordo de um catamarã. O passeio é uma ótima opção de lazer entre você que mora aqui no Recife, você em todo o estado, no Nordeste, no Brasil, no mundo como um todo. É uma ótima opção de lazer entre os moradores da cidade e turistas. Vamos conferir. A bordo do catamarã, iniciamos nosso passeio inesquecível pelas águas do rio Capibaribe, percorrendo as 3 ilhas do centro do Recife, a ilha de Santo Antônio, a do Recife Antigo e da Boa Vista, passando por baixo de 5 pontes: a ponte 12 de Setembro, a ponte Maurício de Nassau, a ponte Manuel Buarque de Macedo, a ponte Princesa Isabel e a ponte Duarte Coelho. Durante o City Tour aquático, os visitantes apreciam belas paisagens de vários pontos turísticos, tais como o Parque de Esculturas de Francisco Brenan, a Praça do Marco Zero, o Paço Alfândega, o Ginásio Pernambucano, a Assembleia Legislativa, o Teatro de Santa Isabel e o Casario da Rua da Aurora. A bordo contamos com a presença de um guia turístico que relata histórias e curiosidades do Recife. Nesse momento, como estamos na embarcação aqui do catamarã, há o recebimento de muitos turistas. Muitos turistas vêm ao catamarã para conhecer melhor a cidade, os pontos turísticos da capital pernambucana. E neste momento vamos conferir aqui um grupo, né? Vamos conversar com um grupo lá do Paraná, não é isso? Como é seu nome? Tony. Tony, você veio do Paraná, não é isso? Sim. Qual a cidade? Curitiba. Curitiba. Então esse grupo aqui, essa família, não é uma família na verdade, né? Estão juntos aqui para conhecer o Recife, a capital pernambucana. Quais as impressões que vocês tiveram até o momento? Tudo muito bonito, os pontos são muito... Os atrativos turísticos são muito interessantes, vale a pena conhecer. Vou conversar aqui também com o Gisbert. Você é de onde? Curitiba também. Curitiba também. Qual a cidade? Curitiba. Curitiba. Quais impressões que vocês estão tendo até o momento aqui da capital pernambucana? Cidade muito bonita, muito grande, e eu já conhecia, mas eu não cheguei a conhecer naquela época como turista. E eu tô bastante bem impressionado, muito bonito, muita coisa histórica, o pessoal valoriza bastante a parte histórica, né? Então tá muito bonito. Pronto, agora também vamos conversar com a Vânia. Vânia, você também é do Paraná? Também do Paraná. Quais impressões que você está tendo também? O que me impressionou bastante foi o artesanato daqui, as artes, né, bem típicas, né, da região, e a receptividade das pessoas são bem boas, assim, bem gostosas, né, bem simpáticas. Então isso deu uma impressão muito positiva para a gente como turista. Muito bem, nós agradecemos então a palavra que vocês deram aqui. Aproveitem a paisagem, né? Aproveitem também esse passeio, tá bom? A história da Veneza brasileira está inteiramente ligada à história do Rio. Olha, quem passa pelo Recife não pode deixar de passar também aqui no Paço Alfândega. Aqui funcionou no século XVII um importante centro comercial e onde se armazenavam também mercadorias vindas do porto, né, vindas das embarcações que chegavam e atracavam nesse local. E aqui também ao lado você encontra a ponte Maurício de Nassau, uma ponte antiga, não é? Claro que ela foi substituída logo mais no início do século XX, em 1917, pela antiga ponte de madeira, a primeira ponte das Américas. Ela é conhecida como a primeira ponte das Américas. E aqui você encontra uma paisagem maravilhosa a bordo do catamarã. Para quem vem ao Recife, um passeio como esse é o mesmo que viajar no tempo. Tá aí uma boa dica de lazer com a família.
Bem, amigos, fizemos um passeio a bordo do catamarã, com muitas pessoas também que estiveram conosco, conversando sobre, né, o passeio no Recife, as impressões que tiveram da capital pernambucana. E ao meu lado vou conversar agora com a Juliana Brito, ela que é diretora do catamarã, e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a quantidade de turistas, de pessoas que sempre requisitam esse serviço, né, para conhecer a capital pernambucana. Juliana. Pois é, graças a Deus a gente tem muita gente vindo passear aqui conosco, não só o recifense, como gente do Brasil todo e até estrangeiro, em menor quantidade, mas sempre bastante por aqui. Quais, digamos, os turistas estrangeiros, quais as nacionalidades mais comuns que podemos encontrar, por exemplo, a bordo do catamarã? A gente recebe muito argentino, muito português, agora quando a gente recebe navios de passageiros de fora, aí vem muito alemão, vem muito francês, vem de todo mundo. Geralmente o valor para fazer um passeio como esse que nós fizemos hoje custa quanto? O passeio hoje ele custa R$40 por pessoa, criança de 0 a 5 anos a gente não cobra e de 6 a 10 anos é metade. Aí é só ligar para fazer a reserva. Qual a duração do passeio? Ele tem duração de aproximadamente 1 hora, 1 hora e 10 minutos, onde a gente faz toda a parte histórica do centro. E para as pessoas que desejam também fazer esse passeio que nós fizemos agora há pouco e vocês puderam acompanhar conosco, as pessoas que desejam fazer esse passeio, Juliana, qual a forma de contato para fazer a reserva? Nós temos a nossa central de reservas que funciona todos os dias a partir das 8 da manhã até as 8 horas da noite, que é o 81-3424-2845. É só ligar e fazer a reserva. E tem também o site, né, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre catamarã, não é isso? Exato, é o www.catamarantours.com.br. Obrigado, Juliana. Você ouviu, não é? Se você pretende fazer uma viagem, um passeio pelo Recife, um dos pontos turísticos que você não pode deixar de lado é passear via catamarã, não é isso? Você fica aí com esse recado especial e não deixe de passear também com o catamarã aqui na cidade do Recife para conhecer melhor esta beleza que é a Veneza brasileira. Neste momento, quero convidar você a fazermos um novo passeio na história, agora no Instituto Ricardo Brenan. Confira esta matéria com o repórter Guilherme Luiz. O Instituto Ricardo Brenan é conhecido entre os pernambucanos. Quem nunca visitou, pelo menos, já ouviu falar. Mas o Instituto não é só conhecido em Pernambuco, ele é reconhecido também fora das fronteiras do estado, fora das fronteiras do país. O Instituto Ricardo Brenan está entre os 25 melhores museus do mundo. Nossa equipe teve o privilégio de visitar na tarde de hoje aquele que é considerado também o melhor do Brasil e o maior da América do Sul. O levantamento desses dados foi feito pelo respeitado site de turismo e viagens TripAdvisor e foram avaliados 509 museus em 38 países. O conselheiro do Instituto, o historiador Leonardo Dantas, falou sobre o trabalho desenvolvido pelo colecionador Ricardo Brenan. Ricardo Brenan tem um reconhecimento que lhe é devido. Ele pegou grande parte do seu patrimônio e devolveu ao seu Pernambuco, como ele diz. Eu devolvi para os meus meninos, porque esse museu foi feito pensando nas crianças de Pernambuco, sobretudo das crianças das unidades escolares de ensino público. Visitar o Museu de Brenan é como se sentir na Europa medieval. Os castelos e a bela arquitetura são os responsáveis por gerar essa impressão. Aqui, o número de visitantes por ano só não é maior do que a beleza do lugar. Nos últimos 2 anos, nós tivemos a média de 150 mil visitantes por ano. E isso dá um total, nesses últimos 12 anos, de 2.373.778 visitantes. Conhecemos o casal Pedro e Fernanda. Ele é pernambucano e ela de Belo Horizonte. Os dois são apaixonados um pelo outro e também pelo museu. Esse ano mesmo, a gente vai ver a segunda vez que a gente vem aqui. Toda vez que vem aqui a gente traz amigos para conhecer, porque realmente vale a pena. É um museu que tem muita coisa não comum, né? Você tem muita coisa interessante que você não vê com facilidade em outros locais, então vale a pena repetir a visita. E você que não é pernambucana, o que você diria para as pessoas que vivem aqui pertinho e que nunca visitaram? Que vale a pena vir, vale a pena trazer familiar, vale a pena conhecer o Francisco Brenan também, que é muito bonito, mas que eu acho que é uma coisa que eu gosto daqui de Recife é que vocês têm muito orgulho da história de vocês, e aqui é uma maneira de contar a história de um jeito muito interessante, assim.
muito rico de contar a história. Quem visita o Instituto sabe que vai encontrar, além de muitas peças bonitas, também muita gente aqui no local. Estudantes, pessoas de várias faixas etárias e também de outros estados, ou por que não, de outro país. Com um pouquinho de sorte, dá até para encontrar o dono dando uma passeada por aqui. Atencioso com os visitantes e parando de instante em instante para as fotos, Ricardo Brenan seguiu sorridente, como um visitante qualquer. Mas, no fim das contas, o próprio Brenan é uma peça super importante do acervo de cidadãos pernambucanos que levam o nome do nosso estado para o mundo afora. Além do Instituto Ricardo Brenan, vamos conhecer também a Estação Central Capiba, no Museu do Trem. A espera foi longa. Desde 2009, o público não tinha acesso ao Museu do Trem, que é considerado o primeiro do tipo no Brasil e o segundo do gênero na América Latina. Mas agora, finalmente, os pernambucanos podem conferir a riqueza histórica que está exposta por aqui. O museu fica no bairro de São José, bem ao lado da Estação Central de Metrô do Recife. O local passou por reformas e foi ampliado. O acesso ao público foi fechado, em 2009, quando o Banco do Brasil começa a reforma para fazer o Centro Cultural Banco do Brasil. Em 2011, ele meio que desiste de fazer o Centro Cultural Banco do Brasil no estado de Pernambuco e devolve ao estado a guarda do prédio e de todo o acervo. A partir daí, a Fundarp passa a fazer todo um trabalho de reestruturação e limpeza e manutenção do prédio, e agora em 2014 a gente está abrindo ao público. E todo reestruturado, com equipamento de climatização, equipamentos eletrônicos de áudio e vídeo, a manutenção do elevador, o elevador agora funciona, e os dois andares do prédio ocupam o museu como um todo. Quem vier ao Museu do Trem vai ver muito mais que apenas peças antigas em exposição. Por aqui é possível fazer uma verdadeira viagem no tempo e aprender um pouco mais sobre essas máquinas que tanto ajudaram no desenvolvimento de Pernambuco e do país como um todo. Esta locomotiva, por exemplo, foi construída na Inglaterra em 1906. 50 anos depois, já em Pernambuco, ela passou por uma reforma para se adequar às demandas de trabalho que havia por aqui naquela época. Ao lado dela encontramos outra peça rara. É esta, imponente pelo tamanho e pelo histórico. Hoje ela é o último exemplar de locomotiva a vapor articulada que está no Brasil. No museu é também possível conferir a exposição Chegada e Partida, do museólogo Aloísio Câmara. São 500 peças relacionadas à época da Revolução Industrial. Muita gente aproveitou hoje o primeiro dia após a reabertura do museu para conferir as novidades. Há muitos anos que eu já vim aqui e não era assim, já era mais com aí agora está mais bonito. Eu vim na cidade, aproveitei que eu vou fazer compra na cidade, aproveitei para vir aí para tirar também foto aqui. É importante para a gente ver como começou, a cultura pernambucana do início dos trens que era antigamente, para hoje em dia. Até é importante para as crianças saber como foi esse processo. O gestor da Estação Capiba, como é chamado o espaço onde estão as locomotivas, explica que até o final deste ano a entrada no museu é gratuita. A partir de janeiro, será cobrada uma taxa para manutenção do local. Provavelmente está se discutindo ainda essas questões de valores, mas vai ser em torno de R$ 5,00 a entrada inteira e R$ 2,50 a meia. Mas ainda está se discutindo tudo isso, vendo como é que a gente vai viabilizar todo esse processo. Bom, queridos, estamos encerrando o programa Assunto do Dia de hoje, um programa especial, como você pôde observar, e tivemos o prazer, é claro, de contar com a sua audiência. Lembrando que amanhã temos um novo encontro marcado no mesmo horário e no mesmo canal. Você pode opinar sobre o programa de hoje lá nas redes sociais, deixar sua opinião, sua mensagem para a gente pelo nosso Facebook, pela fanpage lá no Facebook, através do facebook.com/assunto do dia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente ano novo para você também. Thank you.